Hoje chegamos ao fim da nossa série Esforcem-se, sem santificação ninguém verá o Senhor. Por que essa série? O tema do ano, o assunto que a gente quer tratar no ano, que nós entendemos que a igreja precisa ser confrontada, ser avaliada, que cada um de nós faça uma autoanálise, tem a ver com a idolatria. E a santificação, ela tem muito a ver com este tema. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que nós cultuamos, nós nos assemelhamos ao Deus que nós buscamos. Por exemplo, você conhece um corintiano de longe, não conhece? Você sabe o que é um corintiano. Você tem raiva de um corintiano. Você chega quase a odiar um corintiano só pelo fato dele ser corintiano como ele é. É verdade ou mentira? Eu detesto os corintianos. Tem uma coisa que eu não gosto, é dos corintianos. Porque você olha e fala, cara, aquele povo é casca grossa, é difícil, é campeão mundial, tem um estádio brilhante, uma série de coisas, é casca grossa aquele povo. Porque você acaba se tornando parecido com aquilo que você cultua, por isso que eu não sou corintiano, porque você acaba idolatrando, por isso que eu não gosto de futebol, porque você começa a se tornar parecido com aquilo que domina o seu coração. E quando a gente fala de santidade, tem a ver quem está dominando o seu coração. Porque a partir do momento que a gente remove esses ídolos da nossa vida e a gente centraliza Deus na nossa vida, nós começamos a nos tornar parecidos com Deus. E como é que nós pegamos essa forma? Nós começamos a nos tornar parecido com o Deus encarnado, Jesus Cristo. A imagem do Deus visível. Então, nós começamos a nos tornar parecidos com aquele que de fato se tornou o Deus da nossa vida. E santificação é este processo de buscar cada vez mais nos tornarmos parecidos com Deus. E hoje eu vou encerrar a série Esforcem-se, sem santificação ninguém verá o Senhor, em cima do texto de Romanos 5, e a gente vai ler 2 versos, versos 3 e 4. O texto diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. O texto começa dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos na esperança. Significa que ele está dizendo que nós também nos gloriamos em algo mais. Não só nisso, mas em alguma outra coisa nós nos gloriamos. E o que é? O texto anterior, versos 1 e 2, ele está mostrando muito bem aonde é que podemos depositar toda a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa exultação, a condição de nos tornarmos, de nos gloriarmos em algo. O texto vem falando que a fé nos dá uma condição interessante. A fé faz olhar para a graça de Deus, que é expressa na obra de Jesus Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e por causa disso, aos olhos de Deus eu me torno justo, não há mais condenação. Com isso tudo, eu passo a ter paz com Deus. Romanos 5:1 diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tinha uma inimizade com Deus que agora eu não tenho mais. Eu tinha uma barreira que me impedia de me aproximar de Deus, agora não tem mais. A ressurreição de Cristo, que é a expressão máxima da graça de Deus por mim e por você, e demoveu toda essa barreira, e agora eu posso chegar na presença de Deus com o livre acesso, com intrepidez, com toda a cara que eu tenho, porque hoje eu não tenho mais inimizade, eu tenho paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, por causa disso, dessa gloriosa esperança na glória de Deus, eu posso viver nessa primeira condição. Mas a segunda condição, ele também diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O texto começa dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Esse Paulo é esquisito. Como é que ele vem falar que nós podemos nos gloriar, alegrar sobremaneira, exaltar pra caramba nas tribulações, Paulo?
Que papo é esse, cara? Interessante é que vivemos num mundo que idolatra, tem 3 ídolos muito fortes. O primeiro, o prazer; o segundo, o lucro; e o terceiro, o poder. Se o relacionamento não está me dando mais prazer, o prazer é meu ídolo, eu preciso ter prazer, então eu vou trocar a relação, porque já não tenho mais prazer nessa relação. Se o trabalho que eu estou executando, onde eu estou empregado, é um trabalho que não está me dando o recurso que eu acho que eu mereço, se as condições que eu preciso para obter esses recursos serão ilícitas, tudo bem, porque eu vivo em cima do ídolo lucro. Eu preciso lucrar o tempo todo. Da mesma forma como eu preciso ter poder. Se eu estou num grupo e eu não sou líder deste pequeno grupo, então eu não fico nesse pequeno grupo. Não fico na igreja se eu não for líder do ministério da igreja, porque eu preciso disso. Porque nós idolatramos esses 3 pilares, esses 3 ídolos. O prazer, o lucro e o poder. E por causa disso, nós vivemos debaixo de 3 regras. A primeira é que a autossatisfação é o grande alvo da vida. Ou seja, eu existo para me autossatisfazer, para me autorrealizar, para ser feliz, para ter contentamento, para ser um cara bem-sucedido. Eu vivo para isso. A segunda coisa, que é ruim para mim e para você, bloquear os fortes desejos. Não se reprima, já dizia uma banda chamada Menudo. Não se reprima. Liberta aí os seus sentimentos, libera aí o que você você não pode de forma nenhuma bloquear os seus sentimentos. Da mesma forma, como vivemos na terceira regra, que é aceitável qualquer comportamento em que você se sinta confortável. Puxa, eu faço isso é bom para mim. Talvez para você não seja, talvez te incomode, mas não tem problema. É bom para mim, então eu vou fazer isso. Nós temos 3 ídolos, o prazer, o lucro e o poder, e vivemos nessas 3 regras, debaixo dessas 3 regras. O interessante é que se a gente analisar friamente o que eu estou dizendo, essa filosofia, ela traz um conceito. O sofrimento não é algo que pertence ao ser humano. Porque nós precisamos ter prazer, nós precisamos ter lucro e nós precisamos ter poder. Nós temos que viver a qualquer custa para nos autossatisfazer. Nós temos que exprimir qualquer sentimento que eu tenha. Da mesma forma como eu vou ter o comportamento que eu quiser ter, porque eu não posso ter frustrações, eu não posso ter sofrimentos, eu não posso passar por tribulações, porque isso não é bom para mim. Nós vivemos num mundo que cada vez mais tem desejado acabar com essas dificuldades, com as tribulações e com qualquer coisa parecida. Engraçado que quando Deus nos criou, Ele nos colocou no meio da criação, dizendo: você homem, você mulher, vocês vão viver nesta criação, e no meio da criação, e com a criação, e através da criação, vocês também se relacionam comigo. Significa que para se relacionar comigo, vocês também vão precisar se relacionar com a criação. E hoje, cada vez mais, nós temos lutado contra a criação de Deus. Vou dar um exemplo. A gente vive as intempéries, o tempo, tem hora que está calor, tem hora que está frio. Então nós não queremos viver as intempéries, nós criamos subterfúgios que amenizam as intempéries, os sofrimentos que as intempéries nos causam. Por exemplo, para o calor, nós criamos o ar-condicionado. De tal forma que hoje em dia, ar-condicionado precisa ter em qualquer lugar que você vá. Nós estamos nos mudando, lá em casa, a nossa família, de uma casa para um apartamento. A minha grande dificuldade é que no meu apartamento não tem assim uma facilidade para pôr um ar-condicionado lá, só na sala. E o que eu tenho pensado é o seguinte: como é que eu vou dormir sem ar-condicionado? Já estou tão acostumado com isso. A Dani está sentindo uns calores, tadinha, novinha, mas está vendo um negócio que a gente não sabe o que é isso, mas vem uns calores nela que passa para mim, pega, cara. Pega um negócio esquisito, vem de
A gente liga o ventilador e o ar-condicionado. Como é que eu vou viver sem isso? Meu amor, como é que nós vamos viver sem isso? Vou dormir na sala, já falei. É onde tem ar-condicionado. Mas nós amenizamos as intempéries. Nós criamos o aquecedor exatamente para o contrário. Nós criamos o aquecedor por causa do frio. Porque nós não podemos sofrer com as intempéries da vida. Interessante tudo isso. Que não bastasse só isso, nós começamos a criar algumas outras situações. Nós não podemos viver frustrados. Por isso, nós criamos os antidepressivos. Nós não precisamos viver com ansiedade. Por isso, nós criamos um ansiolítico. E a Bíblia nos diz que contra a ansiedade, que é algo que existe na criação, eu tenho que aprender a colocar tudo isso diante de Deus com oração, súplicas e orações, porque isso me faz crescer. Da mesma forma, como o texto está dizendo, que a gente tem que se gloriar nas tribulações. Uma outra coisa que eu tenho achado engraçado, que reflete essa nossa loucura, nós não suportamos a morte. Na verdade, nós não fomos criados para a morte. A morte é uma consequência do pecado, mas nós não suportamos a morte. Então nós temos aplicado esforço, recursos e muita coisa para a gente criar a possibilidade de tornar a vida mais longa possível. O quanto nós pudermos combater os maus que existem, que nos assolam, que entram no nosso corpo e nos derrubam e nos matam, nós vamos usar toda a nossa tecnologia, toda a nossa capacidade, todos os nossos recursos para vencer todo esse tipo de doença. Porque não podemos sofrer, o sofrimento não é algo que nos pertence. Então nós criamos esses recursos que têm prolongado a vida, que é uma coisa. Por outro lado, a gente percebe as pessoas com uma idade avançada, mas sem saber o que fazer com a vida, totalmente perdido. Nós olhamos para eles, os mais novos olham para os mais velhos, e os têm como se fossem peças obsoletas no meio da nossa comunidade. Nós não sabemos o que fazer com o idoso. Ele não tem sentido, ele não é mais produtivo, ele não nos funciona. E nós gostamos daquele negócio que troca rápido. Então tira deixa ele de lado, apesar de estarmos prolongando a vida. Da mesma forma, como você olha o idoso, e o idoso não tem sentido na sua própria vida. Eu tenho conversado com alguns, e o que eu tenho percebido deles é que a fala é quase que uníssona. Eu cansei da vida, eu não tenho mais significado aqui, a não ser esperar o meu dia chegar. É interessante que eu tenho escutado tudo isso, e eu lembro de Raul Seixas quando diz: ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Caramba, gente, tem alguma coisa errada, porque a gente está batalhando para prolongar uma qualidade de vida, extirpar o sofrimento, entretanto a gente não sabe nem o que fazer com a vida. Engraçado, porque hoje em dia a gente fala muito de bullying, que bullying é totalmente errado. Eu sou um cara que quando eu era pequeno eu era gordo, cabelo pichain, dentuço que usava o aparelho por fora, o casquete. A bota, eu tinha que usar aquelas botas corretivas, lembra aquele negócio horroroso? Eu sou canhoto, e o ser canhoto era errado, amarravam a caneta com durex na minha mão direita, e eu ia para o que era recreio, hoje chama-se intervalo, sei lá. Na minha época era recreio, eu ia com essa indumentária toda. Cara, bullying para mim foi o ar que eu respirei. Sofri. Tem muita gente que diz assim: André, você é agressor de bullying. Sou porque sofri, hoje eu aprendi a responder. Mas interessante de pensar. Cara, hoje a gente cria os nossos filhos de uma maneira onde eles não podem ter sofrimento. Ninguém pode brincar um com o outro. Logo cedo nós estamos dando antidepressivo, logo cedo nós estamos tratando eles com ansiolítico, porque eles não podem, eles têm que crescer sem sofrimento. Ninguém pode dizer não. Se alguém diz não, ele se rebela, o pai vai na escola e diz: escuta aqui,
Quem é que está? Vocês não sabem nada de educação. Nós estamos criando uma geração que é isenta do sofrimento. E aí Paulo chega para nós dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que a gente tira daqui? Primeiro, as tribulações devem ser esperadas. Tribulação é algo que vai vir para mim e para você. Que desde que nascemos, nós estamos sujeitos às tribulações. Eclesiastes diz que o tempo e o acaso vêm para todos. Todos sofrerão com o tempo, todos sofrerão com o acaso. Nós vamos passar por essas frustrações, por essas dificuldades, por perdas, por feridas, por dores, por doenças, por emoções, por fraquezas, da mesma forma como vamos passar por experiências de rejeição, de injustiça, de desapontamento, de desânimo, de frustração, de calúnias, de ridicularização, de crueldade, de maus tratos, enfim, muitas coisas. Fato é que as tribulações virão sobre nós. No mundo vocês vão passar por tribulações, já disse Jesus, dizendo, eu dou a vocês uma garantia, haverá sofrimento. Não pensem vocês que não haverá, não pensem vocês que me seguir é entrar num navio que vai pegar mar calmo, pelo contrário, os mares serão bravios. Da mesma forma, como ele disse que as tribulações, elas são comuns a todos, todo ser humano na face da terra vai sofrer tribulação, todo ser humano. Não há aquele que esteja isento de algum tipo de sofrimento. Entretanto, o que a Bíblia também nos ensina é que existem tribulações que são só dos cristãos. Nós estávamos mortos e nós seguíamos um curso. O curso desse mundo, desse século, do presente século. Os valores que estão aí nessa sociedade, da mesma forma, como havia dentro de nós uma inclinação, e ainda há, por uma rebeldia, por seguir o próprio coração, por ser egoísta. E por causa disso, nada me pesava a cabeça, eu simplesmente fazia o que eu achava que era certo, de acordo com os valores, e o diabo e a influência do diabo. Ou seja, de uma certa forma, eu seguia o curso desse mundo. De repente entra Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo entra na minha vida, eu torno o caminho totalmente oposto ao que eu estava acostumado. Totalmente contrário ao que se prega, ao que se vive. Como ser cristão, de repente eu trabalhava num lugar onde só fazia falcatrua, e de repente eu tenho que me posicionar dizendo, isso eu não faço mais, correndo o risco de perder o emprego, mas como cristão eu não posso ferir os meus princípios, que é o de se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E o fato final é que tribulação traz sofrimento. A gente pensa muitas vezes que a tribulação do cristão é algo bom, que o cara vai entrar naquele sofrimento. Como é gostoso sofrer, bate mais que eu gosto de apanhar. Eu lembro de um amigo meu que só perdia no War. Aí toda vez que ele era extirpado do War, na verdade, era uma época da minha vida onde eu gostava um pouco do bullying. Mudei, mas eu gostava, e eu sempre jogava War com ele, eu influenciava, e os meus amigos me influenciavam, onde o nosso objetivo era extirpar esse nosso amigo do jogo. Depois a gente jogava. E aí na hora que ele saía, ele virava para a gente e dizia assim, tudo bem, eu gosto de perder. Como se na nossa cabeça, o ser cristão é gostar do sofrimento. Puxa vida, eu gosto do sofrimento. O que a Bíblia está nos ensinando, não é o sofrimento que a gente tem que ter o prazer, mas é o resultado dele. E nele a gente vai ter prazer. Porque sofrer é parte do cristão. Dor é parte do ser cristão. Dia 1º de dezembro do ano passado, eu estava com um problema de próstata. E você que é homem e tem problema de próstata vai entender muito bem o que eu vou falar. A gente tem vontade de ir no banheiro inúmeras vezes. E a gente vai. Só que na hora que vai fazer, sai em gotas, pinga, tim, 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 tim. Eu lembro que teve um dia à noite, no dia 1º de dezembro, que eu fui para o banheiro, de madrugada. E enquanto pingava, eu peguei o meu celular
e fui ver se tinha saído o resultado da minha biópsia. E saiu o resultado, deu positivo para câncer. Eu disse, e agora? Todos da minha família, todos, do meu pai para cima, todos morreram de câncer. Eu falei assim, e agora? Fiquei acordado, não dormi mais, esperei a Dani chegar, ela entrou na sala, e falei, como é que eu falo? Ela conversou alguma coisa, falei, Dani, o resultado da biópsia saiu e eu estou com câncer. Eu lembro que ela sentou do meu lado, a gente começou a conversar, o que vai fazer, ninguém sabia, vamos conversar com o médico, demos uma conversa, ela virou para mim e falou assim, eu vou dormir. E ela foi para dormir. E eu fiquei na sala, eu e o meu câncer. Mais tarde, o Pedro estava na Irlanda, o Felipe acordou e o Matheus Gaspar dormia em casa. Eu entrei no quarto e falei assim, Fê, saiu o diagnóstico da biópsia, eu estou com câncer. Ele falou assim, é mesmo, pai? É. E agora? E o Matheus, o que vai fazer, tio? Eu falei, eu não sei. Deu assim alguns segundos. Então vamos jogar Fortnite. E os dois foram jogar Fortnite. E eu saí de lá, fui para a sala, eu e o meu câncer. Passado algum tempo, era 1º de dezembro, quem me conhece sabe que a época de Natal eu adoro. Eu enfeito a nossa casa no dia 1º de novembro, porque eu gosto do Natal. E aí ano passado a gente não tinha enfeitado. Eles saíram, me deixaram sozinho, eu e o meu câncer, e eu comecei a montar a minha árvore de Natal. E eu tinha que fazer uns laços, e eu fazia os laços, mas eu chorava, gente, eu chorava. E botava os laços, e botava os laços, e botava os laços. Foi um dos dias mais doídos da minha vida. Mas fato é que passou. Hoje eu ainda luto com algumas coisas. Passou. Mas não é porque eu sou pastor que eu estou isento de tribulações. E não é porque eu sou pastor que as minhas tribulações não trazem dores. Eu conheço muitos de vocês, e daqui de cima eu estou vendo alguns que passaram por câncer. É dose, é difícil, é doído. Traz medo, a gente perde a incerteza do que é ou do que não vai ser, como é que está. Qual é o tratamento que vai, como nós vamos estar depois. Traz um monte de coisa. Agora a verdade é que por tribulação todos nós vamos passar. E a tribulação traz dor. E a Bíblia diz, nos gloriemos também nas tribulações. Mas ele continua acrescentando o seguinte, não só isso também, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Já que eu falei do câncer, agora eu vou contar hoje eu estou com um humor péssimo, mas vou contar uma piada que eu recebi essa semana de um cara com Alzheimer. Diz que tinha um senhorzinho com Alzheimer que morava do lado de um sujeito. E todos os dias, 9 horas da manhã, o senhorzinho ia na casa do sujeito, batia na porta. O cara abria a porta, ele dizia, bom dia. E o senhor dizia, bom dia. O que o senhor quer? E aí o senhor perguntava, você viu a minha esposa? E disse que o rapaz tinha que virar para ele e dizer assim, a sua esposa morreu. E aí o senhor ia embora. E por alguns anos, foram todos os dias, 9 horas da manhã, todos os dias, às 9 horas da manhã, o mesmo ritual. O senhor ia lá, batia na porta e perguntava, você sabe onde está minha esposa? Você sabe onde está minha esposa? E disse que o rapaz falou o seguinte, olha, eu já pensei inúmeras vezes em não atender a porta. Porque é chato esse momento, eu acho que eu não queria atender a porta. Também já pensei inúmeras vezes em me mudar, em ir para um outro lugar. Entretanto, o que me manteve aqui, fiel, respondendo todos os dias a esta porta e a essa pergunta, era o sorrisinho que ele dava depois que eu dizia que a sua esposa tinha morrido. Vocês são tudo do mal, do mal. Eu achei que vocês iam me recriminar, vocês estão tudo rindo, vocês são do mal. Fato é que todos os dias ele fazia aquilo, todos os dias. E o interessante é que nós temos que entender
que para enfrentar a tribulação exige perseverança. E a perseverança não existe sem utilizar a dimensão tempo. O tempo de fazer todos os dias. Hoje eu faço, porque se não tem essa dimensão, se não é algo que se repete, se não é algo que se refaz sempre, isso não é perseverança, é uma ação. Eu fiz hoje, mas eu persevero naquilo todos os dias. Todos os dias eu vou fazendo isso, todos os dias eu desenvolvo isso, todos os dias eu pratico isso. É algo que utiliza do tempo. A segunda coisa, é o único caminho para o prêmio da glória final. Interessante de pensar isso. O texto está dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. No primeiro momento, quando ele diz, também nos gloriamos, ele diz que nós nos gloriamos na graça de Deus por nós, segundo o sacrifício de Jesus Cristo, que trouxe para nós a paz para com Deus. Beleza, eu sou salvo pela graça, o movimento de Deus, por isso eu posso gloriar na esperança da glória de Deus. Ele me salvou. Mas o segundo momento, ele diz que nós nos gloriamos pela perseverança. Significa que ele traz para mim uma responsabilidade também sobre a minha salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu preciso dar frutos de salvação, frutos que são característicos de quem é salvo de fato. É um caminho que é o prêmio, é o único caminho para o prêmio da glória final. É perseverar, é insistir, é continuar. Fui conversar com um rapaz que se divorciou, se separou, e na conversa com ele começou a dizendo, olha, não dá certo mesmo, vou tentar com uma outra pessoa, vou tentar ser feliz com uma outra pessoa. Eu falei, eu acho que você não está entendendo. Acho que você não compreendeu o que a Bíblia diz. Você está saindo de casa, cara. Você não pode casar de novo. 1 Coríntios 7 é clara. É claro esse texto. Aí ele virou para mim e falou assim, mas para com isso, né, cara? Você está achando que Deus vai olhar para mim e vai falar assim, você perdeu a salvação porque você se separou, ele tinha traído, porque você separou e agora eu casei de novo, e você casou de novo, você acha que Deus vai falar isso? Você não está entendendo a coisa. Não é uma perda de salvação, mas é o que é salvação. Porque aquele que é salvo vai olhar para a Bíblia e vai dizer, eu vou perseverar diariamente, eu vou perseverar todos os dias, eu vou obedecer a Deus de fato. E se Deus disse que é isso, para eu me gloriar nas tribulações, eu preciso entender que eu preciso perseverar. Porque se eu não perseverar, eu não sou salvo. Não é que eu não perdi, eu não sou salvo. Coloca isso na sua cabeça. Esse é um ponto muito importante. Muito importante. Por isso que ele exige uma ação contínua e diária de um esforço concentrado. É um esforço concentrado. Todo dia eu vou aplicar esforço. Salvação é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e então seguir a Cristo. Salvação traz este conteúdo, salvação traz esse princípio. Eu vou seguir a Cristo fielmente, eu vou perseverar nesse conteúdo, eu vou perseverar nessa direção. Eu quero me tornar como Cristo, eu quero me tornar parecido com Ele, portanto, eu esmurro o próprio corpo, eu o reduzo à escravidão, eu trago cativo todo o pensamento, eu quebro qualquer tipo de sofisma, qualquer tipo de preconceito ou conceito, simplesmente para viver na obediência. Eu persevero nisso, eu insisto nisso. E o que é interessante é que a perseverança, ela não gera uma reação, entretanto gera uma ação. E eu vou explicar. O sofrimento vem. E quando o sofrimento vem, o cristão leva a bordoada, leva o baque, leva o murro. Entretanto, ele não cai, ele consegue
com a resiliência cristã, sobreviver àquele impacto. Ele recebe a pancada sem produzir um colapso interior. Entretanto, ele gera uma ação. E qual é a ação? O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a marca do cristão. Ele leva a bordoada, ele não cai. Mas também não vai reagir na carne. Pelo contrário, ele leva a bordoada e ele reage. A ação dele é o fruto do Espírito. Isso para mim tem sido tão claro, tão forte, tão marcante para mim, de olhar para as pessoas e dizerem: escuta, antes de qualquer coisa, o que você precisa é ter um encontro com Jesus Cristo. A pessoa vem, leva uma bordoada, leva um baque, entra numa tribulação. A primeira coisa que acontece, ela entra num colapso interior, ela procura qualquer ajuda, qualquer coisa, ela entra num desespero, ela entra emocionalmente desequilibrada, os relacionamentos dela, ela quebra com todo mundo, vai embora de todos os lugares, ela se afasta, ela entra de fato num colapso. Ela levou a pancada, mas não soube absorver o impacto e agir como o Espírito age em nós. Por isso que o sofrimento, ele só é aproveitado pelo cristão se for utilizado da perseverança. Eu tenho admirado muito Israel ultimamente. Muito. Ultimamente. Quero deixar bem claro, ultimamente. Israel se apaixonou por corrida. E o Israel quer correr uma maratona. Eu acho que o momento é apropriado, porque ele está dizendo que ano que vem ele vai ter filho. Quando o israelito chegar na vida dele, o tempo que lhe sobra vai ser para dormir. O dinheiro que ele gasta com BCAA, bestalidade toda de tênis, vai virar fralda e hipoglós. Portanto, o momento dele correr é agora. Maratona é para agora, porque depois da maratona é outra. Mas o Israel, cara, é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. O cara colocou isso na cabeça. Ele tem feito. Esses dias eu estava escutando ele falar. O Júlio deu um treino de 10 tiros de 1 quilômetro. Eu falei assim, eu dava um tiro na minha cabeça. Pensei. Não teria nunca esse prazer. Isso para mim é... sei lá. Prefiro não dizer. Mas a vida dele é regrada em relação a isso. O que ele come, o que ele veste, agora só usa aqueles colanzinhos, já viu? Ridículo. Mas ele chega de colanzinho, que assim, todo apertadinho, agarradinho. Parece calça fusô. Ele vem entrando de calça fusô. Agora tu vai correr, né, filho? Maratona de calça fusô. Faz parte, né? Faz parte. Por isso que eu prefiro ser sedentário. Acho mais másculo. O fato é que começa com essas coisas. Cara, beleza. Mas totalmente focado. Persevera. Focado. Portanto, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Se a tribulação na sua vida não tem produzido perseverança, você precisa repensar a sua salvação. Porque o próximo passo ele diz, mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Caráter aprovado é santidade. Caráter aprovado, eu me tornei mais parecido com Jesus Cristo. Caráter aprovado é quando as pessoas olham para mim no meio de todas as lutas e dizem, cara, eu enxergo Jesus Cristo na sua vida. Porque você está passando por uma tribulação tremenda. Você está passando por uma provação tremenda, por um sofrimento tremendo, e ainda assim, você tem recebido tudo isso. E o que você tem externado é o fruto do Espírito. Eu acho isso bacana. Você tem seguido de fato. Você é alguém que segue a Jesus Cristo. O caráter aprovado, sem dúvida nenhuma, é a santidade. E volto a dizer que nós vivemos num mundo que idolatra 3 coisas. O prazer, o lucro e o poder. São 3 ídolos, 3 deuses que têm dominado o coração da gente.
E por conta disso, vivemos de acordo com 3 regras. Que a autossatisfação é o grande alvo da vida, que é ruim para você bloquear os seus fortes desejos e que é aceitável qualquer comportamento que você se sinta confortável. Então, o caráter aprovado é exatamente o contrário de tudo isso. Eu não passo mais a viver na autossatisfação, mas eu vivo agora para satisfazer aquele que me salvou, Jesus Cristo. Eu vivo agora para agradar a Jesus Cristo. Eu vivo por Jesus Cristo, eu vivo para Jesus Cristo e vivo em Jesus Cristo. Porque não sou mais eu o centro da minha vida. Jesus Cristo é o centro da minha vida. Por isso mesmo, existindo fortes desejos no meu coração, desejos que tendem ao egocentrismo, a querer satisfazer a mim acima de qualquer coisa, eu torno esses desejos dominados. Eu tenho a capacidade, por causa da ressurreição de Cristo, de vencer esses desejos, de obter vitórias, de não querer mais, de dizer como Paulo dizia: eu quero uma coisa, não tenho muitas vezes conseguido fazer, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo, desventurado. Mas logo depois ele diz: o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, esse Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Ou seja, eu tenho essa guerra civil, eu não tenho mais um desejo desenfreado livre. Hoje eu tenho culpa, eu trago condenação, eu luto contra esses desejos. Da mesma forma que consequentemente os meus atos e as minhas ações refletirão a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o meu modelo. Quem disse isso? Também foi Tiago. Tiago no capítulo 1, verso 2 diz: pois vocês sabem de uma coisa, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes causar coisa alguma. Ele começou dizendo: tende por motivo de toda alegria o passar por provação. Tiago disse, parece Paulo, nos gloriamos nas tribulações, mas não é porque nós gostamos do sofrimento. O que Tiago está mostrando muito para nós, e o que Paulo também está mostrando para nós, é que estes sofrimentos todos trazem para nós marcas da nossa salvação. São cicatrizes que mostram que nós somos salvos de fato. Porque nós éramos uma coisa e passamos a ser outra coisa totalmente diferente. Nós éramos e produzíamos um fruto, mas de repente nós começamos a produzir um outro fruto. Porque a nossa essência mudou. Porque já não sou eu que domino na minha própria vida, quem domina é o próprio Cristo. E o texto diz que a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa. Qual é o resultado final? Vocês serão perfeitos, ou maduros, íntegros, e sem faltar coisa alguma. Maduro é aquele cara que está no ponto, não é verde nem podre, está no ponto, está preparado, está qualificado. Íntegro é aquele cara que é inteiro, ele tem um coração inteiro, não é um coração dividido. Ele tem uma mente inteira, não é uma mente dividida, ele está inteiro. O seu foco é Jesus Cristo, o seu foco não é Jesus Cristo e o mundo. O seu foco é Jesus Cristo, por isso ele está íntegro. E não falta coisa alguma, sabe o que significa? Que ele é feliz com a vida, mesmo no meio das tribulações todas, mesmo nas lutas todas, mesmo nos sofrimentos todos. Ele não precisa olhar para tudo isso e dizer: escuta, não nasci para sofrer, porque o meu foco mudou, o meu foco é Jesus Cristo. E mesmo que eu viva no meio de um monte de dores, de um monte de sofrimento, de um monte de intempéries, isso não me afeta. Eu não sinto falta de coisa alguma, porque tudo o que eu preciso eu tenho, que é Jesus Cristo. Por isso o sofrimento, a provação, a dificuldade, nos torna dessa maneira. A gente mudou para cá e a gente queria mudar algumas coisas no jardim, precisaram mudar algumas coisas. O jardim não está pronto ainda, existe um projeto para o jardim, bem bacana, a gente só não concluiu o projeto,
porque a gente não teve dinheiro para isso. E se Deus tocou no seu coração, você pode me procurar, porque a gente resolve esse problema rapidinho. Mas fato é que a gente tinha um pé de jabuticaba. E o pé de jabuticaba tinha que ser tirado, porque ele estava na área limítrofe com o terreno ao lado, e ali a gente ia fazer aquela sala. Ele precisava ser tirado e colocado num outro lugar. E a Cíntia cuidava de tudo isso e fez todo esse movimento. Tirou o pé de lá e mandou colocar naquele outro lugar. E eu dizia, cara, mexeu na árvore e morreu. Essa é a minha condição, a minha teoria de o sujeito mais urbano possível que existe na face da terra, que foi criado às margens do Rio Pinheiro e que adora o aroma dos carros de São Paulo. Eu olhei e disse, mexeu nessa árvore, e todo dia o Carlão ia lá e regava a árvore, que desperdício de água. Vai morrer já já esse troço. Mas passado pouco tempo mesmo, o pé de jabuticaba começou a produzir jabuticaba. O seu Antônio e o Atanael se lambuzavam de manhã. O Atanael me procurou e falou assim, você esqueceu de dizer que o Wagner também estava com a gente. Eu falei, então seu Antônio, o Atanael e o Wagner, mas eles se lambuzavam. Não dava tempo nem da gente ver a jabuticaba, porque quando a gente olhava, quando a gente chegava lá, eles já estavam com a cara toda suja, os caras. Mas comeram. Eu cheguei para a Cíntia e falei, Cíntia, eu não entendi. Eu achei que ia demorar para produzir. Ela falou, não, a gente aprende na faculdade que se a gente quer fazer a árvore produzir um pouco mais, a gente promove um estresse. Eu falei assim, Deus é fogo. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós precisamos, não é, Marcel, da criação para poder entender Deus. Nós não podemos simplesmente parar com tudo, com o calor, com o frio, com as intempéries todas, porque isso nos ensina quem Deus é, e o sofrimento nós aprendemos com Ele. E é no sofrimento, no estresse, na dificuldade que a gente vai dar fruto de Cristo de fato. Porque quando tudo me vai bem, a gente não precisa produzir esse fruto. Mas é no meio das lutas que nós somos provados quem somos de fato. Por isso, as tribulações geram perseverança, e o perseverança, o caráter aprovado. E o texto termina dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O caráter aprovado, esperança. Por que o caráter aprovado produz esperança? Paulo explica isso em 2 Coríntios 4, dizendo, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, dura para sempre. Não é naquilo que eu estou olhando, não é naquilo que eu estou enxergando, mas é naquilo que eu enxergo lá longe, é onde Deus aponta, é quando eu olho para Jesus Cristo, e eu vejo que o mesmo Cristo sofreu e padeceu, eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, porque Ele é o meu alvo, Ele é o meu objetivo, e eu consigo me alegar no meio dos sofrimentos, porque eu sei que no meio dos sofrimentos, eu vou provar o meu caráter, eu vou crescer no meu caráter, eu vou me tornar parecido cada vez mais
mais com o próprio Cristo. Mas digo mais, a gente começou a ter um problema de escorpião e aranha. Apareceram acho que 3 escorpiões e aranha debaixo de algumas cadeiras dessas aí. Então nós compramos algumas galinhas. Quando nós compramos uma galinha, as galinhas, nós ganhamos um galo. E o galo de fato era diferente das galinhas. E o Adalto chegava para mim e dizia assim: esse seu galo é galinha. Eu ficava tão ofendido, eu ficava com a raiva do Adalto. Adalto, tu vai falar mal do meu galo, pô? Esse teu galo é galinha. Um dia eu cheguei aqui, tinha um galo bonito. O que é isso? Isso é um galo. Quem trouxe? Adalto jogou aí para te mostrar o que é um galo. Valeu, Adalto. Querido, te amo. Sabe o que é pior, gente? O galo do Adalto engravidou o meu galo. Te odeio do fundo do meu coração. E o que aconteceu? O meu galo começou a chocar. Aí eu virei para esse galo e falei: galo, tem alguma coisa estranha, filho. Tu tá me envergonhando, já tá de calça de lycra, querendo fazer maratona, filho. Vamos mudar essa história. E o galo passava lá 21 dias sentado. O galo, não, que aí eu já tinha entendido que era uma galinha. 21 dias sentado, e se tornou o centro da atenção da gente. Este rapaz que toca, ele ia lá de hora em hora, tinha horas que ele estava com tanta dó da galinha, que ele tirava a galinha e ele ficava chocando: pode descansar, que eu cuido de vocês aqui. Um negócio se tornou o xodó da gente, e o tempo todo era monitorando. A gente ia lá e falava: a galinha está aí, a galinha está aí. E a gente saía de lá, ia outro lado e falava: a galinha está aí, a galinha está aí. E a gente ia lá, e não estava no galinheiro, está fora do galinheiro. E a preocupação da gente é: está fora do galinheiro. Os filhos desses pervertidos vão chegar aí todos no sábado, domingo que vem, vão querer destruir nós. E a gente tudo preocupado: como é que a gente protege, como é que a gente faz? Nasceram os nossos pintinhos. Gente, foi filmado praticamente. A maternidade estava cheia. O Wagner mandou para nós os pintinhos logo ali perto da mãezinha. E tem uma foto que eu mandei para vocês, que mexeu muito comigo. Quando ele foi tirar a foto, todos correram para debaixo. E um sai lá de trás e fica só ele olhando debaixo daquela galinhona. A gente vai enfrentar tribulações, a gente vai ter ameaças, a gente vai ter coisas que virão contra nós. Mas logo de cara veio para mim o Salmo 91 que diz que aquele que descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o Deus meu em quem confio. Eu não terei medo do caçador, porque sob as suas penas eu estarei seguro, e debaixo das tuas asas você vai me proteger. No meio de todas as nossas lutas, o Deus que essa galinha cósmica vem e nos traz para junto de si e nos coloca debaixo das penas, das asas dele, dizendo: fica firme, vai em frente, o seu caráter está sendo provado, você está parecendo comigo, é na fraqueza que você vai se tornar forte. Vai em frente, meu filho amado, vai em frente. Por isso eu queria dizer para você exatamente isso. Fica firme. Persevera no meio dessa luta toda. Persevera no meio dessa dificuldade toda. Não olha para a sua dificuldade e começa a sofrer dizendo: isso não é justo, eu não sou merecedor disso. Mas diga: eu vou tirar proveito disso tudo. Eu vou aproveitar
cada momento dessa tribulação. Eu vou recebê-la, mas eu vou ser resiliente nessa história toda. E eu vou externar o fruto do Espírito, porque eu sou aquele que negou a si mesmo, que tomou a sua cruz, e eu sigo a Jesus. E neste processo todo, a Bíblia nos enche de promessas e esperança, dizendo que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer coisa alguma, porque o Senhor está conosco, a vara e o cajado dele nos consolam, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ele continua sendo o nosso protetor, que ele continua sendo o nosso escudo, que ele continua sendo Deus de amor, que ele continua sendo aquele que morreu e ressuscitou e já não há mais nenhuma condenação sobre mim, e que os pecados da minha vida serão perdoados e foram perdoados por eles, e eles já não dominam mais este corpo mortal. Portanto, eu posso viver uma novidade de vida, porque Cristo vive em mim, e este viver que agora eu vivo, já vivo na fé do Filho de Cristo, como Filho de Deus, o Cristo Jesus ressurreto, a qual eu me apego, na segurança e certeza, de que um dia, mais cedo ou mais tarde, Ele voltará, porque os meus olhos não estão fixos nessas circunstâncias todas, os meus olhos estão fixos no autor e consumador da minha fé, na expectativa de que um dia Ele vai voltar, e aí sim, todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, todo choro, será extirpado de uma vez por todas, porque os que perseveraram foram coroados e agora estão junto dele, para que aonde ele esteja, estejamos nós também por toda a eternidade. Fica firme, mais cedo ou mais tarde, Jesus Cristo volta. Até lá, enquanto nós nos convertemos, até o dia que Jesus Cristo voltar, existe um processo chamado santificação. Nós vamos através das lutas nos tornando parecidos com Ele, mas um dia tudo isso vai acabar, e Jesus Cristo vai nos trazer para perto dEle, e nunca mais seremos de fato o mesmo, porque Ele nos resgatou com um alto preço. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.